Olá! Que bom ter a companhia de todo mundo em mais uma exploração fascinante. E um aviso rápido para começar. Esta explicação educacional é um oferecimento da Ford College. Não deixem de acessar ford.college depois para aprofundar ainda mais os conhecimentos no universo da Web3. Combinado? Bom, na nossa última conversa nós desvendamos os trade-offs de design da Solana, lembram? Vimos como aquele aumento brutal na capacidade de processamento exige uma coordenação super rígida entre hardware e software. Hoje, a ideia é pegar essa base e construir ainda mais em cima dela. Vamos tratar essa nossa análise de hoje como o projeto de um arquiteto, uma verdadeira planta baixa. Nós vamos mapear os esquemas exatos de como a Solana funciona por baixo dos panos para garantirmos aquela fundação perfeita antes de começar a levantar qualquer parede. E para essa nossa planta baixa, a agenda é bem direta. Vamos passar pela pilha da Solana, validadores e consenso, o conceito do cofre e do chaveiro, ferramentas de desenvolvimento, rodar um exemplo prático de marketplace e, por fim, nosso resumo e próximos passos. Mapear tudo isso vai nos dar o vocabulário crítico compartilhado que precisamos antes de entrar na oficina. Certo, ponto número 1, a pilha da Solana e as camadas do ecossistema. Pensem no panorama geral como uma arquitetura estruturada meticulosamente em camadas, onde cada fundação fornece serviços absolutamente essenciais para o nível logo acima dela. O mais interessante sobre essa divisão estrutural é como ela atua como uma verdadeira ficha de especificações técnicas. Sabe, para quem desenvolve, entender quem faz o que no sistema é quase um superpoder para identificar gargalos. Por exemplo, se uma aplicação está com a resposta lenta, ter isso em mente ajuda a isolar o problema na hora. Será que é uma questão do nó na camada de rede ou é só um atraso na camada de indexação de dados? Seguindo em frente, ponto 2, validadores e consenso, a base da rede. Vamos descer até o subsolo do nosso esquema para observar esses motores de alta potência que processam as transações e mantêm o livro-razão girando em perfeita ordem. Uma coisa fundamental de se entender aqui é que os validadores não ficam brigando ou gritando uns por cima dos outros para ver quem processa os blocos primeiro. Em vez disso, eles seguem o que chamamos de cronograma de líderes. É um sistema estrito e altamente organizado, com intervalos determinísticos, onde eles simplesmente se revezam de forma contínua para agrupar as transações. Nada de atritos. E quem rege brilhantemente tudo isso é a chamada época, ou epoch. Ela funciona basicamente como o relógio mestre de toda a operação. É esse período de tempo estruturado que dita as regras de rotação dos validadores, garantindo que o cronograma seja executado com uma precisão suíça. E chegamos ao ponto 3, o cofre e o chaveiro, o modelo de contas. Essa é, sem dúvida, a inovação mecânica central da Solana para lidar com o estado. Vamos adotar essa metáfora específica para desmistificar as coisas por aqui. Então, o pulo do gato é entender essa separação crucial. Na Solana, as contas são como grandes cofres etiquetados. Elas têm estado, guardam os dados e armazenam os fundos da rede, que chamamos de lamports. Já os programas, eles são como chaveiros. Eles são estritos, totalmente sem estado e não guardam dinheiro. Eles apenas carregam a lógica, as regras do jogo, para permitir que os cofres sejam abertos, desde que a chave correta seja apresentada. E aqui vai uma curiosidade até engraçada. Mesmo nesse mundo super futurista da Web3, ainda é preciso pagar aluguel. É isso mesmo, os desenvolvedores precisam pagar uma taxa para os rigorosos proprietários da blockchain manterem o espaço dos seus cofres. Mas falando sério, isso é vital para evitar que a rede fique inchada com o lixo digital. A boa notícia é que, se depositarmos um saldo suficiente ali dentro, o cofre fica isento dessa cobrança. Ponto 4. Ferramentas de desenvolvimento. Conectando usuários. Agora que já vimos o motor central, vamos dar um passo atrás e olhar para as ferramentas externas que conectam as pessoas do mundo real a todo esse estado on-chain. Na prática, é assim que a engrenagem ganha vida. Os nós RPC funcionam como a nossa principal porta de entrada e comunicação com a blockchain. Os SDKs clientes atuam como tradutores, convertendo nossas intenções em um idioma que a rede compreenda. Os indexadores puxam os dados históricos rapidinho para que a interface não trave, e as carteiras gerenciam com toda a segurança as chaves que abrem os nossos cofres. Tudo trabalhando em perfeita sintonia. Vamos para o ponto 5, o exemplo do marketplace, prática real. Para não ficarmos apenas na teoria, que tal a gente simular tudo isso rodando na prática? Vamos analisar como um aplicativo descentralizado real faz toda essa planta baixa operar. Vamos observar o fluxo exato de uma compra. Primeiro, o clique em comprar faz o SDK construir as instruções detalhadas.
Segundo, a carteira da pessoa compradora assina essa transação criptograficamente, dando aval. Terceiro, o NoRPC pega esse pacote e joga direto para o validador agendado. E quarto, assim que a rede confirma, o indexador capta a mudança e atualiza a tela de quem comprou quase que instantaneamente. É uma coreografia impressionante. Isso nos leva a uma regra inflexível dos nossos chaveiros, as transações atômicas. Pensem nisso de forma literal. Ou absolutamente tudo acontece ou nada acontece. Se estiver faltando uma assinatura ou se houver uma tentativa de abrir o cofre errado, a transação inteira falha na mesma hora. Isso protege a integridade do sistema contra qualquer atualização feita pela metade. Finalmente, ponto 6. Resumo e próximos passos. É hora de enrolar a nossa planta baixa e consolidar de vez os princípios arquitetônicos fundamentais que descobrimos juntos hoje. Recapitulando as nossas 3 regras de ouro para um bom design. Primeiro, desenhe o layout das contas de forma super intencional, assim não há desperdício de fundos com custos de aluguel à toa. Segundo, minimize a contenção. Se vários acessos tentarem mexer no mesmo cofre ao mesmo tempo, a vantagem da execução paralela da Solana vai por água abaixo. E terceiro, saiba mapear os pontos de contato para usar sempre a ferramenta certa para a necessidade certa. Para encerrar, eu deixo esta provocação final para pensarmos. Como será que aquele aplicativo descentralizado que a gente mais usa no dia a dia se encaixa nesse modelo de cofre-chaveiro? Vale muito a pena tentar imaginar quem é quem na próxima vez que forem utilizar a rede. Nós vamos explorar mais sobre isso na nossa próxima lição, Terminologia-Chave da Solana em Contexto. Agradeço muito pela companhia nesta explicação, lembrando mais uma vez, este conteúdo foi orgulhosamente desenvolvido pela Ford College. Não deixem de acessar ford.college para descobrir mais materiais incríveis e expandir o domínio de vocês sobre o ecossistema Web3. Um abraço e até a nossa próxima exploração.